Olá, caros irmãos, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho para mais uma noite de estudos. Estamos a estudar a Gênese de Allan Kardec, a quinta obra da codificação espírita, portanto, sejam todos muito bem-vindos para acompanharem também aqui o nosso estudo. Aproveito também para recomendar que possam ir buscar a vossa Gênese, portanto, se não tiverem, portanto, também o livro está disponível em PDF, portanto, de livre de distribuição. Portanto, também podem ir buscá-lo ao site da Federação Espírita Brasileira, que ele está lá, portanto, e podem fazer download gratuitamente. Assim sendo, vamos iniciar os nossos estudos, hoje com a coordenação da Fernanda Malva, como é hábito. Uma nota só, porque a semana passada não houve estudo em virtude do meu aniversário, portanto, houve aqui umas pessoas que me fizeram aqui uma surpresa, então não tivemos a oportunidade de fazer este estudo a semana passada, mas cá estamos nós, com as energias renovadas, e cá estamos nós então para dar continuidade ao nosso estudo. Posto isto, vamos aqui cumprimentar quem nos está a ver, desde já a nossa querida amiga Fernanda Ferreira, que diz: boa noite, queridos amigos, beijinhos. E também a nossa amiga, sempre presente, Maria Norton, diz: boa noite a todos os amigos girassóis presentes nestes estudos maravilhosos. Gratidão ao Divino por tudo. Que assim seja, querida Maria. Bom, posto isto, vamos então a receber aqui a nossa coordenadora, assim como os girassóis cintilantes. Cá estão eles. Falta aqui a coordenadora. Muito bem. Fernandinha, a palavra é tua e em 3, 2, 1. Tchau, não. Olá, muito boa noite a todos que nos estão a ouvir e que estão aqui comigo também. Vamos então dar início ao nosso estudo da Gênese, mas para isso, e antes de tudo, é necessário fazer aqui uma pequena prece para que Deus nos possa ajudar, amparar e agradecer também esta oportunidade. Então, quem é que disponibiliza aqui para fazer? Quem é que põe o dedinho no ar? Quem é? Quem é? És tu, Fernanda? Pode ser? Então, bora lá, faz favor. Então, boa noite a todos. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Maria e a todos estes benfeitores amigos da Casa com o Evangelho, toda a espiritualidade amiga, por esta oportunidade de aprendizagem, para o nosso conhecimento, para conseguirmos pôr em prática um pouquinho cada dia tudo o que aprendemos para a nossa evolução espiritual. E é com muita alegria e nos nossos corações e com muita gratidão que vamos iniciar este estudo da Gênese. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Fernanda. Então, hoje vamos dar início ao capítulo 12, porque há 15 dias atrás o Filipe terminou, então, o capítulo 11, e, portanto, hoje cabe-me falar, então, da Gênese mosaica. Portanto, é o capítulo, e vamos iniciar pelo primeiro item, que é a primeira parte, vá lá, deste capítulo, que é os 6 dias, e depois falaremos de o paraíso perdido. Portanto, os 6 dias é aqui que vamos falar na Gênese mosaica. Ora, antes de eu iniciar propriamente o capítulo, não é? E esmiuçar aqui um pouco mais dentro daquilo que me é possível fazer, e dentro daquilo que nós sabemos fazer, não é? Um, Há que referir que, portanto, aqui vai desenvolver a formação do mundo em 6 dias, e isto foi retirado, portanto, Kardec foi também retirar isto à Bíblia. Portanto, é a primeira observação que eu quero aqui fazer. E antes de iniciar, efetivamente, aqui o estudo deste capítulo, há aqui algumas questões que nós podemos fazer, não é? Nomeadamente, quando e como é que foi escrita a Bíblia, não é? Por exemplo, não é? Porque se aqui este capítulo vai falar, vai buscar estas ideias da Bíblia, um, quando ou como é que ela foi escrita, e qual é o objetivo, quem a escreveu teve um objetivo, qual era esse objetivo? Portanto,
Isto para dizer que, isto para podermos aqui entender um bocadinho também deste capítulo e depois também à luz do Espiritismo, o que é que nós podemos retirar deste capítulo, não é? Dizer-vos então que a Bíblia não foi escrita apenas por uma única pessoa, naturalmente, mas é uma coleção de textos que foram escritos por diversas pessoas e ao longo de séculos, portanto, desde quem são os autores, desde profetas, desde reis, desde apóstolos, a líderes religiosos, enfim, um conjunto de pessoas que foram efetivamente aqui as autoras destes textos, que foram recolhidos e que depois deram origem então a esta coletânea à qual chamamos, ou lhe chamaram, aliás, a Bíblia, não é? Portanto, toda esta sabedoria existente nesta recolha tinha por objetivo, efetivamente, manter aqui viva a tradição do povo judeu. Portanto, era um dos objetivos desta coletânea. E há quem defenda que a Bíblia foi escrita entre os anos 300 e 100 antes de Cristo. Pronto, então a Bíblia em si é composta pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento, relativamente ao Antigo Testamento, porque o nosso capítulo vai aqui falar efetivamente aqui desta formação do mundo, não é? E portanto, por detrás, e aquilo que muitos defendem é que quem está por detrás aqui no Antigo Testamento desta coletânea seria Moisés, por detrás desta coletânea de alguns textos. E portanto, ou seja, Moisés seria o autor, não é? Seria autor de muitas destas coletâneas de textos, em que temos a Gênesis, e eu não me enganei, portanto, Gênesis, que é um dos livros que está contemplado, assim como é o Êxodo, como é o Levítico, como é Números e Deuteronômio. A Gênesis trata realmente da criação do mundo, que é isso que vamos aqui também nós aqui tratar na Gênese, está bem? Depois o Êxodo, que é um outro livro que relata realmente o sofrimento do povo hebreu, a escravidão do Egito, a sua libertação, enfim, e a saga realmente pela busca da terra prometida, não é, por Deus. Depois temos o Levítico, o Levítico é principalmente um manual de leis que regulamentam e que orientam a vida religiosa e social do povo. Depois temos o Números, que vai aqui relatar, vai aqui narrar a jornada do povo pelo deserto após a saída do Egito até à entrada da Terra Prometida. Depois temos ainda o Deuteronômio, que é essencialmente uma repetição de uma atualização das leis e dos ensinamentos que tinham sido dados, juntamente com alguns filósofos do seu tempo, vai perceber, vai pegar então nestes textos e vai perceber que a Bíblia está repleta de alegorias, de contos, e portanto é isto que ele vai aqui dissecar neste capítulo 12, no livro A Gênese. Ok? Portanto, na interpretação espírita, portanto, a Gênese, o nosso livro, vai aqui interpretar de maneira mais simbólica do que literal. Ok? Portanto, Allan Kardec, neste livro que nós estamos aqui a estudar, vai discutir a criação sobre à luz da ciência e da razão, e vai sugerir que a narrativa pode ser vista como uma representação de processos evolutivos e da evolução espiritual da humanidade. Portanto, a ideia de que a criação se deu em 6 dias pode ser entendida como uma metáfora para diferentes etapas de desenvolvimento, tanto do mundo material como do progresso espiritual
dos seres humanos. Portanto, fica aqui esta ideia daquilo que nós vamos aqui encontrar no capítulo 12. Portanto, Kardec vai aqui realmente fazer não levar então ao pé da letra o que está escrito, mas sim tirar ilações, não é? E que nós possamos perceber que são efetivamente aqui, segundo Kardec, é assim que ele considera, algumas metáforas, alguns contos, e que vêm realmente, nós podemos retirar de uma forma não literal, mas podemos retirar alguma informação que faça sentido e que faz sentido com toda a certeza, mas que não pode ser levada tal e qual como está escrita, não é? Portanto, temos que ler de forma a perceber o que é que se pode retirar, que informação é que podemos retirar daqui. Pronto, e isto fica assim aqui um pequeno parênteses daquilo que nós vamos aqui encontrar, porque eu fiz isto porque ao ler o capítulo, na altura nós podíamos pensar que, então, mas o mundo criou-se assim, e portanto, em 6 dias, e podia aqui haver aqui alguma confusão. Então, que se perceba realmente que Kardec foi à Bíblia buscar estes textos e que retirou destes textos a informação que é importante, que nós possamos entender, mas não levada ao pé da letra. Ok? Pronto. Então vamos para o item 1, e eu vou aqui partilhar com vocês. Deixa-me lá ver. Se alguém quiser comentar aquilo que eu disse, sintam-se à vontade, está bem? Penso que agora já estarão a ver. Então, os 6 dias. Diz assim: no começo criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus boiava sobre as águas. Ora, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Então temos aqui o primeiro dia, ok? Então, neste pequeno parágrafo, temos aqui uma visão que vai descrever a criação do mundo conforme o que está apresentado no Novo Testamento, portanto, no livro A Gênesis, e que pode ser interpretada aqui de várias formas, dentro do contexto espírita. A afirmação, no começo criou Deus o céu e a terra, pode aqui refletir a ideia de que Deus é a fonte de toda a criação e que tudo tem um propósito divino. Ok? E o que vai aqui sugerir que o universo é o resultado de uma inteligência superior e que a criação efetivamente pode seguir aqui uma ordem. Boa noite, Odete. Se nós virmos aqui também este pequeno parágrafo, podemos também dizer que esta descrição da Terra como uniforme e inteiramente nua, por exemplo, é coberta de trevas, pode simbolizar o estado primitivo, não é? Ou então um estado caótico, eventualmente, que possa ter existido primeiramente, e que a ação de Deus ao criar a luz vai representar a transformação e a evolução, né? E vai indicar que a vida e a consciência se vão desenvolver a partir do caos inicial. Vejam, como é que e isto acontece connosco, não é? Quantas vezes é que nós estamos tão num caos da nossa vida, eventualmente quem é que já lá não passou, não é verdade? E que de repente há esta transformação em nós e há este desenvolvimento em nós, não é? Basta nós vermos as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos no caos e a partir desse caos nós alavancamos
para outro caminho, certo? Podemos também, deste pequeno parágrafo, fazer aqui a separação da luz das trevas, pode ser aqui vista como uma representação de uma dualidade, como o bem e o mal. Nós sabemos que o mal não existe, é a ausência do bem, não é? Assim como a escuridão é a ausência da luz, nós sabemos isso, não é? Mas aqui em relação ao bem e ao mal, como está descrito, e à luz e à escuridão, há aqui uma dualidade. E esta dualidade é essencial para a nossa aprendizagem e para a aprendizagem de qualquer um, que é a aprendizagem, para este progresso espiritual que nos vai permitir, experimentar e compreender diversos aspectos das existências. Depois podemos aqui também, onde está escrito tarde, tarde e da manhã, que forma o primeiro dia, não é? Como está aqui sugerido, pode aqui efetivamente sugerir aqui a ideia de ciclos de renovação. E isto pode ser interpretado como uma referência ao ciclo da vida e à reencarnação, onde cada dia representa uma nova oportunidade que nós temos de crescimento, de evolução espiritual. Vejam como é que, deste primeiro dia, nós podemos retirar aqui tanta informação, não é? Por exemplo, a luz, que é criada e considerada uma coisa boa, não é? Pode simbolizar efetivamente aqui o conhecimento, a sabedoria, não é? O espiritismo vai aqui, nós aqui no espiritismo e com a busca pelo conhecimento e pela esta tentativa da verdade, não é? Tudo isto é fundamental para que o progresso espiritual aconteça em cada um de nós. E esta luz vai representar aqui realmente esta iluminação, esta frutificação que todos nós, espíritos encarnados, não é? E não só, buscam e procuram ao longo das suas reencarnações. Portanto, a visão espiritual deste pequeno parágrafo faz com que se possa aqui realçar, por exemplo, não é? Isto é só uma interpretação, o processo ordenado e intencional, não é? Onde a evolução, a dualidade, a busca pelo saber, pelo conhecimento, são efetivamente elementos centrais para o desenvolvimento de cada espírito, de cada um de nós. Ok? E estas são as minhas considerações em relação aqui ao primeiro dia. Não sei se alguém tem alguma consideração a fazer relativamente a este primeiro dia. É o primeiro, nós vamos dizer que é o primeiro dia do resto das nossas vidas, não é? Portanto, nós estamos sempre a tempo de seguir. E este primeiro dia vai nos permitir efetivamente que nós continuemos a renovar-nos, continuemos a ir à procura e, portanto, vejam como algo que foi escrito há tantos séculos atrás, não é? Por quem não tinha noção absolutamente nenhuma, como é que nós podemos retirar desta formação no primeiro dia, tirar estas relações espirituais, que acabam por ser espirituais, não é? E retirar esta informação neste contexto que nós nos encontramos, que é o contexto espírita. Alguém quer então comentar? Não? Então passemos ao segundo dia, que diz assim: Disse Deus também: Faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe das águas as águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Então nós temos aqui o segundo dia, não é?
com esta separação das águas, portanto, o que é que nós podemos aqui então dizer deste segundo dia? Há aqui uma descrição da criação do firmamento e a separação das águas, que pode ser interpretada, segundo Kardec, não é? À luz do Espiritismo, o ato de Deus criar o firmamento e separar estas águas vai, ou pode, simbolizar a ordem, a harmonia que rege o universo. Esta criação pode, efetivamente, refletir a inteligência suprema que é Deus, não é? E Deus estabelece aqui um plano para a evolução das nossas vidas. Este firmamento pode ser visto como uma representação da espiritualidade e esta conexão do mundo material com o mundo espiritual. E que vai servir aqui como um espaço onde os espíritos podem existir e interagir, não é? Porque, é verdade, nós fazemos isso, e vai-se aqui refletindo a ideia de que a vida espiritual é uma parte integral, que está intrínseca, não é? Da criação. Boa noite, Anabela. Então, a separação das águas pode efetivamente, por exemplo, simbolizar a distinção entre os diferentes estados de existência. Como, por exemplo, o material, a parte mais material e a parte espiritual. Esta distinção, que é realmente, que faz parte do progresso, não é? É por isso que nós reencarnamos, não é? Vai permitir que os espíritos possam evoluir num ambiente que lhe favoreça a aprendizagem e a experiência. Porquê é que nós reencarnamos? Para que a aprendizagem possa ser mais efetiva. Porque nós, só experienciando, ou na esmagadora maioria das vezes, só experienciando, é que nós conseguimos aprender, é que conseguimos evoluir. E por isso nós temos necessidade de vir à Terra, de reencarnar nestes contextos que nos são propícios exatamente a fazer isso, não é? Portanto, quando fala aqui novamente da tarde e da manhã, realmente aqui é uma marca, é o que marca aqui o segundo dia e vai sugerir a ideia de ciclo de renovação, certo? E estes ciclos de formação realmente são fundamentais, não é? Tanto na vida material, para nós lidarmos, quanto na vida espiritual. E isto pode ser interpretado como sendo uma referência realmente às reencarnações, onde cada um de nós tem esta oportunidade imensa de poder crescer ao longo do tempo. Aqui a criação do céu e a separação das águas, como comenta aqui este parágrafo, pode realmente indicar que o progresso é um processo que é contínuo e que a cada etapa da criação é necessário um desenvolvimento das nossas vidas. E isso vai alinhar-se com a visão de que a evolução é um caminho que todos nós, espíritos imortais, percorrem ao longo das existências. Portanto, ou seja, esta visão espiritual, descrita neste parágrafo, é o quê? É a ordem divina da criação, a importância da separação entre a parte material e a parte espiritual e a continuidade deste progresso e desta aprendizagem que todos nós fazemos ao longo do tempo. Okay? Portanto, esta separação tem que ver exatamente com parte material, parte espiritual. Alguém quer comentar este parágrafo do segundo dia? Então, vamos para o terceiro dia, que diz o seguinte:
Disse Deus ainda: reúnam-se num só lugar as águas que estão sob o céu e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus deu ao alimento árido o nome de terra e chamou mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. Disse mais: produz à terra a erva verde que traz e a semente e árvores frutíferas, que deem frutos cada um de uma espécie e que contenham em si mesmas as suas sementes, para se reproduzirem na terra. E assim se fez. A terra então produziu a erva verde que trazia consigo a sua semente, conforme a espécie de árvores frutíferas que continham em si mesmas as suas sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bom. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Então, deste terceiro dia, o que é que nós podemos ainda aqui dizer? O ato de Deus reunir as águas e criar a terra pode simbolizar a ordem e a harmonia que regem o universo. Esta criação pode refletir a inteligência suprema de Deus, como eu já referi há bocadinho, e vai estabelecer aqui um plano de evolução da vida. Ok? Em relação aqui à terra e às águas, o que é que poderá estar aqui simbolicamente descrito? A separação entre a terra e as águas pode ser vista como a representação desta dualidade na vida, onde diferentes elementos coexistem e interagem. E esta dualidade é efetivamente essencial à nossa aprendizagem espiritual. Aqui, a ordem de Deus para que a terra produza ervas e árvores frutíferas que contenham as suas sementes pode aqui representar o princípio da continuidade e da evolução. E vai aqui sugerir-se então que a vida é um processo dinâmico, onde cada ser, cada espírito, tem a capacidade de se reproduzir e de evoluir. Não é assim que acontece nas nossas vidas? É isto que acontece nas nossas vidas. Portanto, a ideia da reencarnação também está cá muito explícita, quando falamos que as plantas e as árvores produzem sementes e garantem a continuidade. Portanto, aqui pode ser realmente aqui esta parte vem realçar a reencarnação, onde todos nós, todos os espíritos têm a oportunidade de renascer, não é? E continuar o seu progresso ao longo da sua vida. Depois temos aqui também, quando é afirmado aqui que Deus viu que isso estava bom. Então temos aqui a bondade de Deus, não é? Vai aqui refletir a bondade, a perfeição do plano divino. E, portanto, vai-se sugerir aqui que a criação é algo intencional, tudo tem um propósito, não é? Tudo o que nós temos nas nossas vidas tem um propósito. Muitas vezes nós queremos perceber esse propósito, mas ainda não estamos capazes de o entender, ainda somos muito imaturos, muito crianças para entender, mas Deus sabe, não é? E, portanto, aqui nota-se aqui um contributo para o bem-estar e para a evolução dos seres. Portanto, neste terceiro dia, temos aqui a ordem divina na criação, a continuidade da vida e a importância do progresso, tanto no mundo material como no mundo espiritual. E, portanto, vai aqui haver um alinhamento, vá lá, dos princípios que o Espiritismo defende e que valorizam a nossa evolução, a nossa interconexão com todas as formas de vida. Portanto, vejam como estas construções que estavam escritas na Bíblia podem ser esmiuçadas e podemos retirar delas
esta informação tão valiosa que, se nós lermos estas frases ao pé da letra, achamos que isto não faz sentido, porque, tendo em conta a ciência como ela está, não é? Portanto, isto não faz sentido ser desta forma, não é? Tantas coisas que já se descobriram. Mas se nós formos retirar esta informação espiritual, aí sim nós temos muito para aprender. E vejam como é que de simples palavras, simples, nós podemos retirar toda esta informação que estava de alguma forma escondida, camuflada, não é? Alguém quer aqui acrescentar alguma coisa ao terceiro dia? Então, vamos para o quarto dia. Quarto dia, diz assim: Deus disse também: façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia, o outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas e os pôs no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que estava bom. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. E estamos então na construção do quarto dia. Então, o que é que nós podemos dizer então deste quarto dia? Vai efetivamente aqui descrever a criação dos corpos luminosos, que são, por exemplo, a Sol, a Lua, as estrelas, não é? E que, eh, olhando, tendo aqui um olhar espiritual sobre este parágrafo, o que é que nós podemos, em relação a uma ordem, a uma harmonia, por exemplo, o que é que nós podemos dizer aqui? Que esta criação realmente faz parte de uma ordem, de uma harmonia que Deus estabelece para o universo. Estes corpos não apenas iluminam a Terra, não é? Mas também marcam aqui, ou podem marcar aqui, o tempo e as estações. E vai aqui refletir a ideia de que tudo na criação tem um propósito e tem uma função. Ok? Simbolismo da luz. O que é que pode estar aqui por detrás? Pode estar aqui por detrás, neste simbolismo da luz, que por norma é associada ao conhecimento, à sabedoria, à espiritualidade, não é? A separação entre a luz e trevas pode ser vista como sendo aqui uma metáfora, não é? Para a distinção entre o bem e o mal. Vejam, não é? Entre a ignorância e o aprendizado espiritual. Portanto, a criação da luz vai aqui, ou poderá aqui representar a busca por algo, a busca que nos permite aqui, que nós temos cá dentro, é aquele bichinho que nós temos que nos faz andar para a frente, não é? E para a frente para onde? Para a nossa evolução moral, obviamente, não é assim? Então, nós temos aqui um ciclo de vida, temos aqui a separação entre o dia e a noite, que sugere a importância dos ciclos das nossas vidas, tanto no aspecto físico, material, quanto no aspecto espiritual. Portanto, estes ciclos, efetivamente, fazem todo o sentido e são essenciais às nossas aprendizagens, ao nosso crescimento, à nossa compreensão, muitas vezes, não é? E nós somos exemplos disso. Nós, basta olhar para a nossa reencarnação e vermos o que é que nós sabemos. Nós sabíamos quando iniciámos esta reencarnação e o que é que sabemos hoje, não é? Só este pequeno percurso faz toda a diferença nas nossas vidas, não é? Além disto, neste quarto dia nós temos aqui
a responsabilidade do ser humano. E quando aqui está a falar na presença dos corpos luminosos no céu, isto pode aqui implicar aqui alguma responsabilidade para todos nós, não é? Porque nós temos a responsabilidade de ir à procura, de ir buscar a luz do conhecimento. Nós temos a responsabilidade de agir de acordo com os princípios morais. Esta iluminação, esta espiritual, nós temos, é que nós trazemos-la connosco. Está cá a sementinha, e faz com que nós avancemos. É o que nos impulsiona para este desenvolvimento que tanto precisamos, e é por isso que nós reencarnamos, exatamente para fazer esta aprendizagem. Portanto, aqui temos aqui presente a ordem divina da criação, a importância e o simbolismo da luz, como sendo o conhecimento e a moralidade, e temos também esta responsabilidade, enquanto seres humanos, e esta responsabilidade que nós temos connosco de prosseguir, ir à procura e conquistar realmente a moralidade para nós. E realmente viverem de acordo com com as leis divinas, não é verdade? Portanto, isto é o que eu trazia aqui do quarto dia. Alguém quer comentar? Então vamos para o quinto. Estamos quase. Chegar ao final da semana. Vamos lá ver, então. Diz assim, o quinto dia. Disse Deus ainda: produzam as águas animais vivos que nadem e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um de uma espécie, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. Viu que estava bom e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. Então, temos aqui o quinto dia formado, não é? E o que é que nós podemos então dizer aqui deste quinto dia? Que ações espirituais é que podemos retirar daqui? Portanto, está aqui a descrever a criação dos animais aquáticos, não é? Das aves. E como é que nós podemos aqui interpretar isto? Portanto, está aqui uma criação, uma diversidade. Lá está. O ato de Deus criar diferentes espécies de animais vai aqui refletir a diversidade da vida que existe no nosso planeta. Esta diversidade é vista, por exemplo, ou pode ser vista, melhor dito, como parte do plano divino, onde cada criatura tem um papel e uma função no ecossistema. Portanto, nós, seres humanos, não vivemos sós. Se nós só existisse seres humanos, não fazia sentido, nós não tínhamos como sobreviver. Portanto, tudo é necessário. Todos estes seres vivos são necessários para que tudo possa acontecer. Está aqui presente novamente a evolução e o progresso. Portanto, a criação destes seres vivos pode ser entendida como um passo na evolução da vida, não é? Cada espécie vai contribuir para um equilíbrio, para uma harmonia do planeta, e, portanto, está tudo aqui de acordo com este processo evolutivo que nós, no Espiritismo, defendemos, e que acontece ao longo das nossas vidas e ao longo das nossas reencarnações. Volta aqui a haver, então, responsabilidade e bênçãos também podemos aqui retirar deste dia. Ao abençoar os animais e ordenar que se multiplicassem, não é? Deus vai aqui conferir-lhes realmente uma missão, uma prosperidade, uma continuidade. E isso pode ser interpretado como um símbolo de
responsabilidade que todos os seres têm em relação à vida e à preservação do meio ambiente. Depois podemos ainda dizer o quê? Que esta criação de seres vivos que habitam diferentes ambientes, por exemplo, a água e o ar, não é? Vai aqui surgir uma interligação, uma interconexão entre todas as formas de vida e esta interdependência realmente é um reflexo da unidade, da criação e a importância de cada um ser, ou de cada ser, digo, neste plano divino. Todos temos importância. Todos somos importantes. Porque todos somos necessários. Porque todos fazemos parte desta grande casa, desta grande família que nos faz a todos seguir em frente. Nós isoladamente não vamos a lado nenhum. Agora, em grupo, em família, chegamos muito mais longe. E, portanto, neste quinto dia, volta aqui a estar o progresso espiritual, continua aqui a estar presente na criação dos animais e dos pássaros, porque pode ser vista como um processo de preparação para novas reencarnações, mais à frente de espíritos humanos, não é? Portanto, há aqui esta continuidade. Ou seja, volta aqui a haver ordem, diversidade, responsabilidade, interconexão entre todas as formas de vida e volta aqui a estar presente o papel da evolução e do progresso espiritual, a que todos estamos sujeitos, desde o ser humano a todas as espécies animais e vegetais que existem. Portanto, nós todos estamos num caminho e, portanto, ao estarmos todos juntos, faz toda a diferença. Alguém quer comentar? Não? Está tudo muito caladinho. Então vamos para o sexto dia. Vamos então lá para o sexto dia, que diz assim: ora, também disse Deus: produz à terra animais vivos, cada um da sua espécie, os animais domésticos e os animais selvagens, em suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra em suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. Disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem na terra. Deus então criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus ainda: dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma de uma espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. E dei-as a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo o que se move na terra e que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar. E assim se fez. Deus viu todas as coisas que havia feito, eram todas muito boas. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Então, temos aqui criado, então, o sexto dia. Mais uma vez, está aqui implícito esta criação e esta ordem divina, não é? Ao descrever os animais, que os animais
e o ser humano fazem parte deste plano divino, que a criação dos seres vivos, cada um segundo a sua espécie, pode refletir aqui a harmonia que Deus estabeleceu para o universo. Está aqui esta representação da imagem e semelhança, não é? Esta afirmação que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, pode eventualmente aqui sugerir que os seres humanos possuem uma essência espiritual que realmente os distingue de todos os outros. Não é? Não é que Deus tenha o mesmo formato que nós. Não. Nós temos esta centelha. Trazemos todos nós esta centelha. Não é? E nós temos esta capacidade para raciocinar, esta capacidade de amar, esta capacidade de discernir, de fazer escolhas, não é? Portanto, tudo isto pode-se aqui, digamos, fazer semelhança a Deus, longe de nós, não é? Que pretensão a nossa sermos semelhantes a Deus. Mas temos algumas sementinhas, que é isso que nos difere dos outros seres vivos, não é? Depois voltamos aqui a ter esta responsabilidade e mais, responsabilidade e domínio, que este sexto dia fala, não é? Ao criar o homem e dar-lhe este domínio sobre todos os animais da terra, não é? Confere o que é ao homem? Responsabilidade, está aqui bem claro. E realmente isto pode significar que nós, seres humanos, devemos cuidar da criação, devemos agir com responsabilidade, devemos promover o bem-estar de todos os seres, de todas as criaturas, de todo o meio ambiente. Olhem a responsabilidade que Deus nos deu. E muitos de nós o que é que fazemos? Mandamos porque gostamos de mandar. E mandamos sem respeito nenhum. Não é verdade? Então vejam esta responsabilidade que Deus nos deu. Vocês mandam, mas com respeito, com humildade, com possamos agir com cuidado, possamos amar. Então, são todas estas delicadezas que nós estamos a aprender, a adquirir e que fazem parte, ou que deverão fazer parte do nosso ser. E é para isso também que nós vimos a experiência da reencarnação, não é? Não podemos ter a pretensão de ser iguais a Deus. Isso não, porque não o somos. Nem. Ok? Então está aqui novamente vincado este progresso e esta evolução, não é? Quando o texto fala em crescer e multiplicar, não é? E esta ideia de que os espíritos evoluem ao longo das várias encarnações. Portanto, aprendendo, progredindo, nomeadamente moralmente, é o que mais importa. É o que realmente nós temos mais dificuldade, é esta moral, não é? Mas nós vimos à Terra, vimos à experiência exatamente para fazer esta aquisição. Depois podemos retirar aqui também do texto a alimentação e o sustento, a provisão de alimentos que nós precisamos, não é? Nós precisamos todos nos alimentar, e efetivamente mostra a bondade de Deus e a interdependência que nós temos de todas as formas de vida, não é? Portanto, vai aqui realmente, mais uma vez, sugerir, digo eu, que a criação é um sistema que todos os seres têm um papel, todos os seres têm uma função. E todos nós, todos os seres, contribuem para um equilíbrio. Todos nós, tudo faz parte deste equilíbrio.
este ecossistema de tudo, não é? E, portanto, vejam como a bondade de Deus está aqui bem presente também, quando diz que todas as coisas que havia feito eram muito boas. Portanto, a perfeição do plano divino, a intenção de Deus em criar o mundo, onde realmente a vida pode prosperar. É isso que Deus quer de nós. É que nós prosperemos, que nós avancemos, que nós progredamos. Mas muitas vezes, devido às nossas imperfeições, às nossas teimosias, nós demoramos mais tempo, quando nós podíamos fazer as coisas muito mais rapidamente, não é? Portanto, é importante aqui destacar a importância da criação, a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, em relação à natureza, em relação à vida espiritual, em relação à bondade de Deus e realmente contribuir para a promoção do equilíbrio e da harmonia. E hoje nós estamos perante tantas guerras, tantos conflitos, não é verdade? Portanto, não foi para isso que Deus nos permitiu a reencarnação. Foi para que nós possamos fazer as pazes, foi para que nós nos entendamos, porque concilia-te com o teu inimigo o mais rápido possível, não é? É o que devíamos fazer. Mas não. Os homens materialistas que somos, egoístas que somos, só pensamos no nosso umbigo e depois cá estamos nós nestes desassossegos e nestas crueldades que se fazem, não é? Em relação ao outro, quando nós devíamos respeitar o outro e respeitar a vida do outro. Alguém quer aqui acrescentar alguma coisa ao sexto dia? Não? Está tudo tão calado. Vocês vão me permitir, eu fico a boca seca, sou eu a falar, Deus livre. Então vamos, que agora já me perdi, já não sei onde é que eu estava, se calhar estava aqui, e para baixo, já sei onde é que eu estava. Então, capítulo 2 diz: O céu e a terra ficaram, pois, acabados assim, com todos os seus ornamentos. Deus terminou o sétimo dia. No sétimo dia, toda a obra que fizera e repousou nesse sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. Tal a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados, no dia que o Senhor fez um e outro, e que criou todas as plantas dos campos antes que houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra, não havia homem para lavrá-la, mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem, o limo da terra, e lhe espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Então, o que é que nós podemos aqui dizer deste parágrafo? Realmente que criação e ordem divina estão implícitos novamente. Portanto, criação do céu e da terra como uma obra completa, ordenada que Deus fez. E isto vai dar aqui a ideia de que a criação é algo intencional e que tudo tem um propósito. Já referi isto, mas volto aqui a referir. Depois, aqui em relação ao descanso, o facto de Deus ter descansado no sétimo dia, após completar esta criação, vai surgir aqui, ou vai sugerir aqui, poderá sugerir, a importância do descanso, da reflexão sobre tudo o que foi criado. E pode ser visto como um convite
à humanidade, para que nós valorizemos momentos de pausa, contemplação, de reflexão nas nossas vidas, porque nós, efetivamente, também precisamos, não é? Destes momentos de pausa. Depois, a menção de que Deus criou as plantas antes de haver um homem para cultivá-las, indica que a criação foi feita de forma a preparar o ambiente para o que haveria de vir para a vida humana, por exemplo. Portanto, tudo teve que se propiciar para que nós aparecêssemos, para que nós viéssemos, para que a reencarnação dos espíritos acontecessem. Tinha que haver um ambiente propício para isso, não é? E, portanto, tudo se criou, tudo se harmonizou dentro das características necessárias para que nós pudéssemos, efetivamente, ser criados e reproduzirmos, não é? Ou seja, que a reencarnação pudesse acontecer. Em relação à origem do ser humano, temos aqui a criação do homem a partir do limo da terra, não é? E do sopro de vida que lhe foi dado, simboliza a união entre a parte material e a parte espiritual. Portanto, o corpo físico, não é? Que é o veículo do espírito, não é? E temos a parte do espírito, que é a essência, não é? E, portanto, assim temos este conjunto que forma o ser humano nesta reencarnação. E em outras, não é? Porque tem que haver sempre a junção entre a parte material e a parte espiritual. Portanto, a criação do homem pode ser interpretada aqui como realmente um ponto de partida para esta evolução espiritual. E o sopro de vida pode representar esta individualidade, esta capacidade que nós temos de raciocínio e que são realmente essenciais para a nossa progresso, tanto moral como intelectual. Portanto, esta fonte rege a Terra, vai sugerir aqui uma interdependência, uma interligação entre os seres humanos e a natureza, e vai aqui realçar que a vida é sustentada por um sistema maior e que envolve tanto o mundo físico como o mundo espiritual. Portanto, até aqui temos uma ordem divina, temos uma ordem divina na criação, temos uma importância, temos aqui que realçar a importância, neste sétimo dia, do descanso, da reflexão, da preparação para um ambiente mais propício para que nós possamos evoluir. Esta ligação entre o material e o espiritual tem que estar em completa união, porque nós sem a parte material também não conseguimos prosseguir. É uma verdade. Portanto, temos que aqui, de alguma forma harmoniosa, não é? Conciliar as duas coisas que são necessárias. Por isso é que nós cá estamos. Ok? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não? Então vamos para o item 2. Então, item 2 diz o seguinte: depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conformemente os dados fornecidos pela ciência quanto à parte material e pelo espiritismo quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Então, o que é que Kardec está aqui a dizer neste item 2? Que, depois do que foi dito atrás, não é, desta criação em 7 dias, dos 6 dias, não é? Portanto, depois de ter discutido aqui a origem, a constituição do universo, é importante comparar estas ideias com aquilo que foi a Gênese, a narrativa da Gênese de Moisés,
Portanto, esta comparação vai aqui permitir que possamos realmente analisar, que possamos compreender melhor estas diferentes perspectivas sobre a criação do universo. Portanto, aqui este item vai aqui mencionar que a origem do universo foi abordada tanto pela ciência como e a parte da ciência vai-se aqui debruçar sobre a parte material, não é? Sobre a formação dos planetas, a evolução das espécies, e depois a parte que tem a ver, que tem a ver com o espiritismo, que tem a ver, que oferece aqui uma visão espiritual, nomeadamente a criação de espíritos, a reencarnação, o progresso moral. Portanto, nós temos aqui estas duas facetas, digamos assim. Nesta comparação da Gênese, comparação com a Gênese, a proposta de confrontar estas explicações com o texto de Moisés é uma forma realmente de incentivar a reflexão crítica. A Gênese apresenta aqui uma narrativa de criação que pode ser interpretada de maneira simbólica, não é? E que vai depender efetivamente da perspectiva de cada um. Ao lermos, podemos fazer variadíssimas interpretações, podemos retirar variadíssimas interpretações. Portanto, aqui algumas destas partes que foram descritas podem precisar de, e é o que diz este texto, podem precisar de explicações adicionais para serem compreendidas à luz destas descobertas científicas e à luz dos princípios espíritas. E isto pode efetivamente incluir uma interpretação destes 6 dias da criação como, por exemplo, etapas de um processo evolutivo, em vez de ser um relato literal, como eu iniciei hoje a nossa conversa. Portanto, na visão espírita, a Gênese é vista como uma representação simbólica da criação e da evolução espiritual. Portanto, Kardec, nesta obra, argumenta que a ciência e a espiritualidade não são incompatíveis, de maneira nenhuma, podem e muitas vezes um bocadinho, podem complementar-se. Portanto, a criação é um processo contínuo, é a evolução dos espíritos, é uma parte que é uma parte fundamental de todo o processo. Portanto, temos aqui uma análise crítica e que vai, aliás, uma análise crítica não, convida a uma análise crítica, não é? Que é aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer e que nos vai permitir e incentivar, quiçá, não é? A considerar estas explicações científicas quanto às espirituais e que nos vai permitir estudar e ir à procura destas origens, desta criação e que eventualmente pode promover uma compreensão mais profunda e mais, enfim, desta realidade. Portanto, aqui Kardec coloca aqui em ênfase esta necessidade que nós temos de mais explicações, não é? Podemos ter esta necessidade. Ninguém quer dizer nada? Então vamos para o item 3, que diz assim: sobre alguns pontos, há sem dúvida notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica. Mas fora erro acreditar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não menor erro seria o acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Então, o que é que Kardec está aqui a dizer? Que realmente esta relação entre a Gênese mosaica é uma narrativa bíblica, foi por aí que eu comecei inicialmente, não é? Da criação, e a doutrina científica sobre a origem
do universo e da vida. Portanto, Kardec reconhece que existem aqui algumas concordâncias notáveis entre as duas, mas faz aqui alguns alertas que não se deve simplificar esta comparação, substituindo apenas por 6 dias, não é? E poderá ser aqui 6 períodos indeterminados. Portanto, Kardec sugere que, embora haja aqui pontos podem estar em algum alinhamento, não é, entre a gênese e a ciência, como por exemplo a ideia da criação, do processo da criação, esta relação não é tão simples quanto uma mera troca de termos, não é? Portanto, é vista, Kardec vê, como sendo uma metáfora, uma alegoria da ciência. Portanto, a ideia de que os dias da criação podem ser interpretados como períodos de tempo mais longos, realmente pode ser uma tentativa de reconciliar esta narrativa bíblica com as descobertas científicas. No entanto, Kardec argumenta que isso não é suficiente para estabelecer uma verdadeira analogia entre as duas, não é? Aqui, nestas metáforas que assim considera Kardec, contém aqui significados ainda profundos, mas simbólicos, mas profundos, não é? E que vão além da simples descrição literal da criação. A interpretação que se faz deve considerar aqui o contexto, devemos considerar aqui este contexto espiritual e a moral desta narrativa. Realmente tem muito para nos oferecer, e se nós a lermos estes textos uma segunda vez, vamos interpretar de forma diferente, com toda a certeza. Portanto, Kardec vai realçar aqui nestes pontos, realça que a ciência e a espiritualidade não são opostas, nem nunca foram opostas, mas que se complementam. Que a Gênese é vista como uma representação simbólica, efetivamente, da criação e da evolução espiritual, e não como um relato literal, como está descrito, não é? Portanto, no Espiritismo propõe-se que a evolução dos espíritos e a criação do universo são realmente processos contínuos, porque são, e que a verdadeira compreensão da vida e da criação vai muito além das explicações científicas e ou das narrativas bíblicas. Portanto, até aqui, neste capítulo, Kardec vai destacar aqui a importância destas interpretações, que são profundas, e reconhece tanto os aspectos espirituais quanto os científicos, e nós não podemos separar as coisas. E realmente ele aqui enfatiza realmente que deverá haver uma compreensão da criação, de uma forma a incluir esta evolução espiritual e moral, do ser, ou seja, do espírito. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Então vamos ao item 4. Item 4 diz assim: notemos, em primeiro lugar, que, como já se disse, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que se eleva a mais de 25 o das formações bem caracterizadas, número que, ademais, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado em começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Essa a razão porque os autores da maior parte das teorias cosmogónicas, tendo em vista facilitar-lhe a aceitação, se esforçaram em pôr-se de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange, no cômputo dos seus períodos, o estado primitivo da Terra
tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua ou com as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente um primeiro período que abarque essa ordem e fenómenos e ao qual se poderia chamar período astronómico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formando um período distinto, mas como um facto transitório e passageiro que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair desse período sem menosprezado da verdade. Então, aqui no item 4, o que é que nós temos? Temos efetivamente aqui esta relação entre a ciência e a interpretação espiritual da criação, não é? Nomeadamente aqui no contexto da Gênese e do dilúvio. Portanto, vai sugerir aqui que a ciência, Kardec vai sugerir aqui que a ciência ao longo do tempo se tem emancipado, se tem revelado, e agora que realmente controla as interpretações dos textos sagrados, portanto, em contrapartida com o que era antes, porque antes a Bíblia que era o todo mais importante, não é? Portanto, Kardec menciona aqui que o número dos 6 períodos geológicos realmente é arbitrário, eventualmente foi escolhido para se alinhar com a narrativa da Bíblia, numa época em que realmente a ciência, acreditava que a ciência deveria ser submetida à Bíblia, não é? Hoje já não é bem assim. Em relação aqui ao dilúvio, vai aqui argumentar que muitos geólogos não consideravam o dilúvio como um período distinto, mas como um evento passageiro e que não alterou significativamente o clima do nosso planeta, nem as espécies vegetais e animais. Portanto, isto pode não ser tão central, tão importante na nossa compreensão quanto a evolução da Terra e da vida. Kardec vai aqui referir que a reencarnação e a evolução dos espíritos são processos contínuos que não se limitam a uma única narrativa e a ciência pode eventualmente descobrir e validar aspectos que o espiritismo já ensina. E cada vez mais nós, nos nossos dias, vimos que a ciência vem comprovar, vem comprovando, melhor dito, aquilo que nós já sabemos, e aquilo que nós já aqui falamos, não é verdade? Portanto, mensagem aqui deste item é que a ciência e a espiritualidade podem oferecer, se caminharem lado a lado, valiosas perspectivas para a criação e para a evolução de todos nós e do todo, não é? De cada um e do todo. Portanto, a ciência deve ser baseada em evidências, em observações, e a espiritualidade vem oferecer uma compreensão mais ampla relativamente à experiência humana e ao progresso moral. Portanto, a relação entre ambas deve ser de diálogo entre as duas e não de disputa ou de imposição uma em relação à outra. E pronto, alguém, não sei se alguém tem alguma coisa a comentar. Se não tem, eu vou parar de partilhar, penso que já parou. Ok. Ninguém se foi capaz de dizer uma palavrinha. Mas agora vão dizer, vão fazer a prece de encerramento. Quem faz? Ai, é a Alminha que faz aqui Anabela, és capaz? Vamos lá então. Ela já está nas Ah. estrelas, vejam lá. Está lá. Só Nós estamos a ouvir bem. Então, vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e aos nossos queridos benfeitores, por estarmos aqui todos presentes neste estudo do livro da Gênese.
que o nosso Pai nos dê a força e muita coragem, que tenhamos uma noite abençoada. Agradecer também à nossa querida Fernanda pela sua disponibilidade de nos dar estas palavras de grande aprendizagem para todos nós, e com muita gratidão do nosso coração, vamos então encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada.